Quem ainda não tem a revista, pode levantar a mão. Ó. Quem não tem a revista, só levanta, continua com a mão levantada que vocês vão receber aí. Devagarinho, todo mundo vai receber a revista. Irmãos, aqui eu não sei exatamente o pastor Aderson, o que ele deu na última classe. Né, não sei se eu acho que ele ainda não viu a página 3 aqui, o que é uma igreja batista, ele não entrou nesse detalhe ainda? É isso? Então vamos lá, vamos começar na revista, na página 3. A ideia é que a gente entenda o que é uma igreja batista, qual o nosso propósito. Página 3 diz assim, irmãos, olha, é uma igreja que acredita em Deus Pai, Criador de todas as coisas, em Deus Filho, Jesus Cristo, unigênito e primogênito de Deus Pai, e no Deus Espírito Santo, enviado pelo Pai, a pedido do Filho, para habitar no salvo em Jesus, levando ao conhecimento cristão da vontade de Deus e dando a cada um a capacidade de viver uma vida cristã pautada na palavra de Deus. Então a gente já começa aqui, é uma continuidade da palavra que a gente acabou de compartilhar. Então, o que é uma igreja batista? Nós cremos nisso, nós cremos na Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho, que é o unigênito e primogênito de Deus Pai, e o Deus Espírito Santo, que como nós compartilhamos aqui hoje de manhã, Jesus pede ao Pai para enviar o Deus Espírito Santo. Simplesmente porque, como nós vimos, nós não conseguiríamos viver uma vida cristã abundante em Deus sem a presença de Deus Espírito Santo. Amém até aqui? São algumas verdades, a gente vai caminhar muito devagar, porque algumas verdades absolutas que são a base do Evangelho. E isso nos ajuda, vai ajudar a cada um de nós em toda a caminhada cristã. Seja quem está começando, iniciando, ter a convicção disso. Até aqui, nesse parágrafo aqui, alguma dúvida, algum comentário? Um de cada vez, sem confusão, esse monte de mão levantada. Amém. Então a gente vê que aqui, irmãos, é tremendo quando diz, né, levando ao conhecimento cristão da vontade de Deus e dando a cada um a capacidade de viver uma vida cristã pautada na palavra de Deus. Então, assim, o Espírito Santo, ele é que nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. E ele que nos auxilia a viver uma vida cristã pautada na palavra de Deus. Vamos contextualizar esse negócio aqui de uma maneira mais radical.
Você sabe qual é a única coisa que nos diferencia de um assassino, de um traficante, de um matador? O que é, irmãos? Qual é a única coisa que nos diferencia da pessoa que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sem confusão, já falei, vocês estão muito. A única diferença do cristão para o não cristão. Isso. Viu? Irmãos, é a presença do Espírito Santo. Isso é uma verdade, irmãos. Se a gente gravar isso, exatamente isso, só isso, já transforma a nossa caminhada cristã. Mas é mesmo, irmão? É. A única diferença de nós para um homem sem Deus é o Espírito Santo. Na nossa carne há bem. Tem coisa boa na carne? Tua carne. Você tem um rostinho mais de cara bacana, bonzinha. Na carne, da tua carne é boa? Não. A carne não? A Bíblia fala que na nossa carne não há bem. Não há bem algum, tem nada que preste. O coração do homem é enganoso. Em outro lugar diz que o coração do homem é mau. A única coisa que difere, o que transforma a vida do homem, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nesse momento nós somos selados com o Espírito Santo. A salvação, ela é instantânea, ela é imediata. Você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está selado, está salvo. Garantiu a vida eterna. E a santificação é instantânea? É um processo. E quem ajuda numa vida de santificação? Olha que benção. É isso. Está vendo como fica? A gente entender isso. Nós nunca conseguiremos ter uma vida de santidade em Deus se não for através do Espírito Santo. Nosso precioso amigo, que sopra nos nossos ouvidos sabedoria, que vai falando toda manhã conosco, todo momento. Uma bênção. E por que isso faz tanta diferença, irmãos? Faz toda a diferença. Porque a primeira coisa é que a gente começa a entender que nós não somos melhores do que uma prostituta, do que um assassino, do que um ladrão. Nós não somos melhores. Nós apenas, um dia fomos alcançados pela graça de Jesus. Você começa a ficar menos vaidoso. Você começa a saber quem você é. Afinal de contas, quem eu era antes de Jesus? Você era bonzinho? Só passava coisa boa no teu coração? Pode ser que sim, de repente a gente acha. Eu era muito ruim. Então a gente começa a entender o Evangelho de uma maneira diferente. Aquele vizinho que te persegue, aquele vizinho que te perturba. No trabalho, aquela pessoa que quer te fazer mal, que ela fala mal das tuas costas por você. A nossa luta é contra a carne ou sangue, é contra ela, é aquela pessoa, irmãos? Ou é o que habita nela? Está vendo como começa a clarear o que é a vida cristã? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. As nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus. Irmão, contextualiza isso aí. Isso é muito lindo na canção, mas e nos dias de hoje? Não tem aquele dia na sua casa que você percebe que a coisa não está legal? Não está bacana? Tem um filho,
é um desentendimento com o filho, ou com o esposo, ou com a esposa. Vem uma tristeza que você não sabe de onde é. Vem uma insegurança, vem o medo, vem o temor, vem uma preocupação. Você sabe, o seu dia hoje não está bacana, não está bom. Esse é o momento de você orar. É o momento de você usar as suas armas espirituais. Muitas vezes nós nos enrolamos porque nós usamos as armas naturais, as armas carnais. Por isso que eu disse aqui que muitas vezes nós não temos diferença nenhuma do não crente. Nós não temos diferença nenhuma da pessoa que não conhece a Deus. Porque nós vamos tentar resolver muitas vezes os nossos problemas da mesma maneira de quem não tem o Espírito Santo. Uma pessoa bate no seu carro, você vai ter que resolver da maneira como todo mundo resolve. Uma pessoa te persegue, você vai resolver da mesma maneira que todo mundo resolve. Muitas vezes, entre casais, você sabe que você percebe ali, você amanhece, ou o esposo ou a esposa, seu esposo, sua esposa, ela te dá uma cortada, algo aquilo atravessado, que fere, que machuca. E aí você faz o quê? Você E se você parasse alguns segundos para ouvir a voz do Espírito Santo, falou, opa, tem alguma coisa aí, calma aí. Se eu reagir, é a maneira correta? Vai melhorar? Vai melhorar. Às vezes um filho vai melhorar. Como é que eu corrijo esse meu filho nessa situação? Então, irmãos, muito importante nesse parágrafo a gente entender quem nós somos em Deus. É isso que a nossa igreja, é isso que a Igreja Batista acredita. Nós acreditamos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que nós precisamos do Deus Espírito Santo para caminhar nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão também. No meio desse caos, dessa tragédia, nós temos um amigo que nos conduz a um caminho seguro. No meio desse caos, dessa tragédia, nós temos um amigo que vai conduzir a criação dos nossos filhos. Irmãos, para pensar os olhos naturais se você colocaria filho no mundo nos dias de hoje. Aliás, é por isso que as pessoas, quer dizer, são diversos motivos que as pessoas não querem ter mais filhos. Os casais hoje têm quantos filhos? Os casais novos? Ou então, o cachorro, o pet. E tem muitas coisas por trás disso. E quantos de vocês não veem dentro da igreja casais novos bem com esse pensamento? Por quê? Porque o filho é caro, porque o filho ele é trabalho, porque o filho é uma preocupação eterna, são vários os motivos. Porque o mundo está desse jeito. Eu vou botar filho no mundo, eu sei lá qual o mundo que meu filho vai viver. São pensamentos errados? Não são pensamentos errados. Mas quem é que tem que definir quantos filhos você vai ter? É o Espírito Santo, irmãos. Seus pais? Não. Pode ser também. Entende? A gente tem que ter cuidado para as verdades do mundo tá entrando nas nossas vidas. E a gente, aliás, afinal de contas, quem está conduzindo a nossa vida? Aonde nós estamos buscando orientação para as nossas vidas? Em quem nós estamos acreditando? Porque o que o diabo quer, o que esse sistema quer é exatamente isso. É tirar de nós a esperança. É tirar de nós esse negócio, o relacionamento com Deus é algo tão tremendo que a única coisa que o diabo quer é que você não se relacione com o Espírito Santo de Deus. Porque o resto é mole.
Porque ele sabe que a hora que nós quando nós nos aproximamos de Deus, acabou para ele. É a única coisa. Você está pensando que o diabo ele acha ruim de você estar vindo na igreja, você ser religioso? O religioso é uma maravilha. Deixa ele ali. Deixa ele ali. Religioso não provoca sede. Por que o diabo não se incomoda com o religioso? Por quê? Religioso provoca sede na vida de alguém? Religioso só envergonha o evangelho. Fala, mas tu não é crente, tu faz isso? Então o religioso não incomoda o diabo, irmãos. Olha que coisa interessante. Agora o diabo ele começa a se preocupar, ele fica muito furioso quando você se aproxima de Deus. Porque ele sabe que quando nós nos aproximamos de Deus, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Deus ensina. Deus mostra os caminhos. A jornada não vai ser fácil. O caminho é estreito. Mas o Espírito Santo ele vai nos conduzindo a um caminho de vitória. E a cada desafio, os desafios gigantes que se aparecem na nossa vida, eles se levantam para cair. Eles se levantam para a gente engrandecer o nome de Deus. E a gente vai crescendo em Deus. A cada milagre que a gente vê. Nossa, essa área da minha vida eu não via mais solução. Deus fez. Isso aqui, Deus, eu não tinha respostas. Deus fez. E nessas experiências com Deus, nesse crescimento, nesse relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos crescendo numa vida cristã plena, abundante e frutífera. Porque essa vida provoca sede na vida das pessoas. As pessoas olham e falam assim, olha, crente tem problema? Está próximo de Jesus, você não vai ter problema? Não fica doente, não pega câncer, não morre, não fica desempregado, não fica endividado. É isso que a palavra de Deus promete? Não. Mas o que provoca assim na vida das pessoas é exatamente que nós estamos no mundo, e no mundo nós temos aflições, e no mundo nós passamos as mesmas tribulações do não crente. Mas o que faz a diferença do crente é como nós reagimos diante dos Golias da nossa vida. E Deus vai. Porque para Deus o mais importante é o processo do que o milagre. O milagre é certo. O milagre ele já é teu. Você vai viver. Mas para Deus o mais importante é o processo. Amém? Então é isso a Igreja Batista, é nisso que nós cremos. É aqui que está pautada a nossa fé, a nossa doutrina, para quem está chegando. Cremos que a igreja é formada pelo povo de Deus, que lhe presta culto, testemunho e amor, servindo ao próximo em nome de Jesus. Cremos que a Bíblia Sagrada é especialmente inspirada no Espírito Santo, servindo-nos como autoridade máxima de regra de fé e conduta. Para nós, Jesus Cristo tem plena autoridade sobre nossas vidas, sendo Senhor nos céus e na terra. Irmãos, isso é muito profundo, a gente não pode passar de qualquer maneira. Primeira coisa aqui que a gente viu, nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. A resposta para todas as nossas perguntas. Na Bíblia nós encontramos absolutamente todas as respostas para aquilo que precisamos no dia a dia. Então a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Irmãos, absolutamente nada que nós devemos olhar fora da Bíblia. A primeira coisa que nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós trazemos para dentro da nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, está na Bíblia. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Hein? É isso que nós precisamos entender. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aqui, quando a gente fala de que a Bíblia, irmãos, é a nossa regra de fé e prática, é exatamente isso, a gente ter cuidado como a gente conduz a nossa vida.
Eu dou um exemplo sempre, né, que a Sussu está aqui, minha filha, a mais velha, e a gente ouve muito, quantos aqui não já ouviram, falou assim, de algumas famílias, alguns casais, um pai dizendo para a filha, ou uma mãe, acho que até mais a mãe, mães dizendo para a filha, dizendo assim, olha, trabalha, filha, trabalha para você ser independente, não depender de homem. Não é isso? Trabalha, seja independente, não vai depender de homem. Alguém já ouviu isso aqui? As meninas aí? Não precisa levantar a mão. Irmãos, devagarinho a gente vai abrindo mão das coisas. De algumas coisas que não são bíblicas. São algumas palavras, assim, que são perigosas, vamos dizer assim, elas são perigosas. Trabalha para você ser independente, trabalha. Muitas vezes esses conselhos, eles vêm de uma vida frustrada, marcada por esse mundo, por esse sistema. O sistema não acredita mais em casamento. O sistema não acredita mais que o casamento é até que a morte os separe. E infelizmente nós também não estamos mais acreditando. E quem é que vai nos trazer a lembrança, quem é que vai nos trazer para o prumo, para a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Então lá em casa, quantas vezes eu falo para a Sussu, eu falo para ela, filha, estuda sim. Ela faz a medicina dela, vai se formar, estuda, seja a melhor médica possível, tenha muito sucesso, estuda. Mas eu oro para que Deus coloque um homem de Deus na sua vida, que vai ser cabeça sobre a sua vida, e que você vai honrá-lo, e que você vai ser submissa a ele, porque é isso que a palavra de Deus diz. Eu estou dando um exemplo, irmão, do que às vezes a gente passa e lê na escola bíblica dominical. Não, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tá bom, como é que eu aplico isso no dia de hoje? Para vocês verem como é que é difícil. Como é sutil esse negócio. Afinal de contas, o que a palavra de Deus diz? Diz que o casamento é para sempre, diz que o casamento é até que a morte os separe. É isso que a palavra de Deus diz. Diz como o homem tem que tratar a sua esposa. Diz como a esposa tem que ser. Diz como tem que tratar os filhos. Diz tudo aqui. Então, para a gente ter muito cuidado. Então, nós cremos que a Bíblia é a regra de fé e prática. E o último parágrafo da página 3. Para nós, Jesus Cristo, olha isso, irmãos, tem plena autoridade sobre as nossas vidas, sobre os céus. Ele é Senhor dos céus e é Senhor da terra. E aí aqui para tudo. Aqui é outra coisa que a gente tem que botar na nossa vida. Nós cremos no poder do nome de Jesus Cristo? Irmãos, há muito poder no nome de Jesus Cristo. Há muito poder no nome de Jesus Cristo. E é isso que nós cremos. Que Ele é Senhor das nossas vidas. Que a nossa vida não pertence, a vida que vivemos não pertence a nós. E Ele é Senhor dos céus e é Senhor da terra. Então, quando eu oro dentro da minha casa, quando eu oro em cima de uma dificuldade, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eu poderia contar algumas dezenas de testemunhos que temos quando nós clamamos o nome de Jesus Cristo. Irmãos, entenda que a cada vez que eu estou falando aqui, Jesus Cristo, o inferno inteiro estremece. É isso que a gente entende. Muitas vezes muitos que estão dentro da igreja não entendem o poder que há no nome de Jesus. Chegando ao ponto de pessoas que riem de piadas com o nome de Jesus. E essas coisas vão entrando na nossa vida. Quando a gente fala Jesus Cristo, algo acontece. Quando você ora na sua casa, quando você levanta as suas mãos, antes de você chegar, de entrar para fazer uma prova, antes de você chegar no teu trabalho, e você levanta as suas mãos, Senhor, em nome de Jesus.
Deus me dê sabedoria, conduza as coisas. Conduza esse dia de hoje, coloca as pessoas certas, abre portas, Senhor, em nome de Jesus. Tem diferença, irmãos. Tem diferença. Na sua casa, quando você perceber, com o filho, as coisas estão coisas, você começa, levanta as tuas mãos e ora. Teus filhos vão dormir, você ora, vai orar no quarto dele. De manhã cedo não tem ninguém em casa, ora pela tua casa. Ora, ergue as tuas mãos, porque há poder no nome de Jesus. Amém? É isso que nós aprendemos. Jesus, ele tem pleno poder, autoridade total sobre as nossas vidas, sobre os céus e sobre a terra. Absolutamente nada é mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Amém? Até aqui, irmãos. Tudo bem? Página 4. Outra coisa para a gente ir. Somos uma família à parte. Cremos que todos individualmente devem se reconciliar com Deus através do arrependimento verdadeiro de seus pecados, depositando sua fé única e exclusivamente no Salvador Jesus Cristo. O batismo segue a profissão pessoal de fé na pessoa bendita de Jesus, introduzindo esse que crê na igreja local. E para isso sabemos que cada pessoa tem de Deus a dignidade individual e a liberdade de escolha para a sua decisão acerca da sua fé. É esse o evangelho que nós cremos. Desta maneira, cremos que o cristão tem responsabilidade pessoal de dar testemunho de Jesus Cristo através de suas palavras e ações. Nossa máxima lealdade é devida a Jesus Cristo e não a outras instituições, tradições, crenças, modismos e etc. Ninguém se equipara a Jesus em tal autoridade, conforme a Bíblia. Irmãos, isso aqui, a nossa máxima lealdade é devida a Jesus Cristo. Quando a gente começa a estudar essas revistinhas do que é o Evangelho, do que a gente entende sobre o Evangelho, começa a ficar apertado. A gente começa a entender que a vida do cristão é uma vida de renúncia. A vida cristã não é fácil. Ponto. Talvez você está chegando agora, Deus está fazendo uma obra tremenda na tua vida e talvez em outros lugares você ia achar, olha, vem para cá que agora todos os seus problemas se acabaram-se e não existe isso. Na Bíblia diz que o caminho é estreito, é difícil a caminhada, que nós não vamos caminhar nessa caminhada sozinhos. Nós precisamos de Deus, Espírito Santo, nessa caminhada. Mas a nossa máxima lealdade é devida a Jesus Cristo. Então a nossa atitude, as nossas ações, as nossas palavras, elas precisam ser diferentes. Não tem jeito. Esse é o Evangelho. Esse foi o Evangelho que Jesus veio aqui, que se fez homem e nos mostrou durante 33 anos. Um Evangelho de humildade, um Evangelho de servir, um Evangelho de amor. Esse é o Evangelho. Um Evangelho de obediência, um Evangelho de dependência de Deus. 2 palavrinhas, anotem aí quem tem caneta. A vida cristã se resume em 2 palavras. Dependência e obediência. Se a gente entender com profundidade essas 2 palavras na caminhada cristã, vai ficar muito mais fácil. Dependência é o quê? Tudo que você faz, você depende de Deus. E não sou eu que estou inventando nada, está na Bíblia. Sem mim nada podeis fazer. Nós somos apenas ramos. Nós temos que estar enxertado na videira. Senão nossa vida não vale nada. A gente precisa entender isso. Esse é o conceito de dependência. Deus está muito interessado em saber onde você vai matricular os seus filhos. Deus está muito interessado em saber se você tem que vender esse imóvel ou não. Deus está muito interessado em saber se você tem que trocar de trabalho ou não.
Se você tem que disputar aquela vaga ou não. Se você vai trocar de carro ou não. Se você deve vender, se você não deve vender. Se você deve processar teu vizinho pelo barulho, se você não deve processar seu vizinho pelo barulho. Se você deve. Deus está muito interessado em te ajudar a essas decisões. Quando a gente entende isso como dependência de Deus, tem um monte de gente aqui que já anotou, então vou processar. Eu estou até vendo, tá, galera? Já... Deus hoje de manhã disse que eu tenho que processar esse infeliz. Sabe, Deus vai dando, afinal de contas, Deus vai, isso é dependência de Deus. E depois vem a palavra que eu falei, qual foi a outra? Graças a Deus, porque eu acabei de falar, senão vocês estavam igual a obediência. Porque na dependência, Deus normalmente vai te dizer algo que é, aí vem a notícia mais difícil do desafio. Normalmente a vontade de Deus é igual ou diferente da nossa? Hã? Lá em casa eu brinco, né? Que a vontade de Deus é sempre igual a da minha esposa, porque ela sempre tem a última final. Eu falei, fala, Deus. Nessa a gente sempre fala, né? Ela sabe tudo. Eu falei, nossa, Espírito Santo. Mas, em lares normais, Deus ele tem a resposta. E normalmente a resposta dele é diferente da... É fácil ou difícil obedecer? Muito difícil, né? E a gente sabe que não está obedecendo. No fundo, a gente sabe. Que a gente está fazendo, Senhor, eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto. E Deus, ele permite. E você vai viver o que a gente chama da vontade permissiva de Deus. Mas o sonho, aquela vontade que chama de vontade volitiva, aquela vontade do coração de Deus para a tua vida, era uma outra coisa. É interessante isso. Todo mundo aqui sabe que, nossa, aconteceu isso, eu comprei essa compra, esse caminho, essa decisão de botar o fulano na escola, essa decisão que aconteceu, eu vi Deus purinho, eu tenho certeza que foi Deus que fez. A gente sabe quando é vontade de Deus. Da mesma maneira, a gente sabe quando ele fala assim, eu tinha dúvida naquilo ali, tomei a decisão. E aí você fica com aquilo, você sabe que não era aquilo que deixou para a tua vida, mas você tomou a decisão. Fica tranquilo, que Deus não é aquele que Deus fala, eu te disse. Deus não é isso, que Deus não vai fazer isso. Deus, ele é misericordioso, ele se renova em amor, ele vai contigo até na tua vontade permissiva. Ele está contigo, ele está te ajudando, ele jamais nos desampara. Mas muitas vezes nós deixamos de viver o sonho, o melhor de Deus, aquela vontade do coração de Deus. Então essas duas palavras são extremamente importantes. A dependência e ter disposição para obedecer. Tem uma outra coisa que acontece, irmãos. Não adianta a gente ficar perguntando a Deus as coisas, mas Deus não responde. Não, Deus já te respondeu algumas vezes e você nunca obedeceu. E aí, não adianta. Então, nós cremos que a nossa máxima lealdade é a Jesus Cristo. E não as outras, isso aqui, esse último parágrafo da página 4. E não a outras instituições, tradições, crença, modismo, bandeira. Irmãos, estamos vivendo uma geração que ama muito mais a bandeiras do que a Jesus. Incrível isso, nós temos vivido gerações que amam, que dão a vida, que defendem, que seja uma visão política, seja um time de futebol, seja, sabe, a bandeira do feminismo, do pedofilismo. Tem pessoas que amam mais a bandeira do que a Cristo. E isso tem entrado na vida de muitos cristãos, muitos, de maneira sorrateira. Tem gente que não defende a sua posição política com tanta força como defende a bandeira de Cristo. Tem gente que não defende a origem da sua fé com tanto afinco como defende o seu clube de futebol. Movimentos. Isso tem dentro da igreja, irmãos? Tem.
Para a gente não falar muito longe, tem dentro da igreja. Tem gente que defende mais o que ele faz, o seu trabalho na igreja, do que a Cristo. Nossa, irmão, tem? Tem. Tem gente que defende mais uma posição do que a Cristo. Um trabalho, aquilo que ele faz, do que a Cristo. E muitas vezes dentro da igreja se enrola. E esse é um dos motivos que você vê muitos líderes religiosos aí também se enrolando. Muitos. Então, irmãos, nessa última frase aqui é muito importante. A nossa máxima lealdade é a Jesus Cristo, não é a bandeiras. Defender a natureza, defender os mares, a baleia, defender a tartaruga marinha, a onça pintada. Tem gente que vive. Não tem, tudo isso é bom. Mas a única coisa que a gente esquece é que se a gente levanta a bandeira de Jesus, a gente resolve todas as outras bandeiras. Você já viu alguém que defende a bandeira de Jesus maltratar uma mulher? Você já viu alguém que defende uma bandeira de Jesus com coração, de maneira genuína, maltratar um animal, tacar fogo na natureza? Então a nossa bandeira tem que ser única e exclusivamente Jesus. E as coisas estão se desvirtuando. Até aqui, algum comentário? A irmã aqui. Pode falar à vontade. Quando a gente pede assim a direção, quando a gente pede a direção de Deus para tomar uma decisão, né? E ó Senhor, que nem no meu caso, tive que pedir uma decisão muito séria de vender apartamento, comprar casa, né? Construir tudo. Eu estava pedindo para Deus, Deus mostra para mim o que eu tenho que fazer, porque eu estava. Aí Deus mostrou uma pessoa que era de Deus para fazer lá a construção para a gente. Só que essa pessoa deu golpe na gente, entendeu? Aí eu estou encarando como ensinamentos aí, que é vontade permissiva de Deus, né? Que nem ele mesmo falou, tudo para a glória de Deus. Ele falou isso para mim, que vai ser tudo para a glória de Deus. Eu estou encarando assim. Então, irmãos, né, uma experiência aqui da irmã compartilhando, né? Então, a irmã orou, tinha que tomar uma decisão, vender um apartamento para construir uma casa e teve um problema com o construtor, né? Um problema sério com a pessoa que construiu isso, seríssimo com o construtor. Algumas coisas, irmão, nós precisamos entender. Primeiro amém, a irmã está certíssima, nós precisamos colocar tudo diante de Deus. É para vender, a gente ora, e aí pode ter acontecido, pode ser um monte de coisas que a gente não vai, né, que acho que é muito pouco tempo para a gente entender, mas algumas situações, a gente orou e entendeu a voz do Senhor? Era para vender naquele momento? Era? Às vezes sim. Então assim, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa. Boa, perfeita e agradável, né? Eu não sei quem... Bom dia, graça e paz. Eu não sei quem aqui teve a oportunidade de fazer o curso que tem aqui da UDF, que é o CRAU. É um curso de finanças que nos ensinou como lidar com os bens, com o ganho, com o dinheiro, com tudo que Deus nos dá, a maneira dele, né? E eu aprendi nesse curso, uma das coisas que eu aprendi nesse curso, é que nós temos sempre que ter 3 conselheiros para tudo que a gente vai fazer, 3 irmãos, né? Então, assim, se a questão
E isso é divino, né? Então, se a questão é imobiliária, ter 3 irmãos dentro da igreja que entendam daquilo, conversar com eles, porque a gente não dá conta, a nossa mente às vezes não dá conta de entender de tudo, né? Então, assim, buscar sempre 3 opiniões. Por exemplo, estou com algum problema num relacionamento conjugal, conversar com 3 irmãs de minha confiança, que eu considero que sejam submissas, que vivam uma vida cristã dentro do casamento. E isso a gente leva para tudo, né? Mas Deus tá no controle, sempre, né? Amém. Irmãos, assim, de novo, vocês veem que não tem uma resposta exata para algumas situações. Não. Muitas coisas podem ter. Acho que, como a irmã botou, isso é bíblico, está lá na multidão de conselhos e com quem que nós nos aconselhamos. Muitas vezes nós nos aconselhamos, seja no exemplo que a irmã deu, seja para comprar um imóvel, para fazer uma coisa, a gente vai procurar um especialista do mundo, ou uma pessoa de Deus. Você ouve uma pessoa, ou ouve 2, ou ouve 3 pessoas. Se você deve fazer aquilo. Relacionamento conjugal, criação dos filhos. Você sempre buscar alguém na multidão de conselhos. Irmãos, isso tudo é uma bênção. No caso da irmã, pode ter sido, em algum momento, a palavra de Deus diz assim, a vontade de Deus, ela é como a palavra de Deus na hora certa, no momento certo, é como bandeja de prata, maçãs de ouro numa bandeja de prata. Então a dependência de Deus, ela é tão grande, porque às vezes a gente vai acertando em quase tudo. A gente às vezes erra num detalhe. Às vezes é aquilo que você vai viver, mas não naquele momento, era um pouquinho mais à frente, você antecipou. Então às vezes você vai lá e por um detalhe você erra e você não ouviu uma ansiedade, uma coisa. E às vezes que Agora tem um monte de coisas que pode estar nisso aí. Pode ter sido que Deus sim orientou a irmã a fazer com esse construtor que deu problema. E nessa experiência toda, ele tem um propósito nisso tudo? Pode. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que a irmã, de repente, não tomou exatamente a decisão que era para ser tomada. E que Deus tem um propósito nisso tudo. Uma coisa importante, irmãos, existem coisas que existem coisas que Deus vai nos revelar. E tem coisas que Deus não vai nos revelar. Existem os atributos que são revelados por Deus e os atributos que Ele não vai revelar. E a vontade dele também é assim. Então, a irmã continuar orando, e mesmo se for vontade permissiva, irmã, como eu falei lá atrás, mesmo que... Eu já errei, muitas vezes quando a gente compra, quando a gente vende, quando a gente faz uma coisa, eu já errei. Algumas vezes. Falei, puxa vida, isso aqui... A gente ora, pede perdão a Deus. Senhor, me ajuda agora a resolver a besteira que eu fiz? Simples assim. É um relacionamento que nós temos com Deus. Senhor, me ajuda a resolver, porque isso aqui está me causando um transtorno, tristeza, frustração. Me ajuda a sair dessa situação, mesmo que eu não tenha entendendo ainda. Me perdoe e me ajuda. Né? Quantas vezes eu faço a oração, irmão? Muitas vezes eu oro, Deus, Senhor, me livra-me de mim. Porque muitas vezes, irmão, só quem pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida e quem normalmente nos enrola na nossa vida somos nós. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Em todas as situações. Então, assim, a notícia boa, irmã, a notícia boa é essa. Que Deus é amor. Nada que nós façamos, nenhum pecado que nós cometamos, diminui em nada o amor que Deus tem pela nossa vida. Independente se a gente entendeu a vontade volitiva de Deus, aquela vontade perfeita, e a gente caminhou, ou nós erramos e estamos vivendo ali situações na vontade permissiva de Deus, as misericórdias dele se renovam a cada manhã e ele está conosco também. Essa é a notícia boa. Nunca é tarde para a gente se prostrar diante de Deus. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu tomei uma decisão errada. Me ajuda a ajustar. Me ajuda a corrigir. E vai ser assim até Jesus voltar. Amém?
Irmãos, isso vai ser aqui até Jesus voltar. O apóstolo Paulo falava o quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, bate a minha porta todos os dias. Nós somos o tempo inteiro, irmãos. Nós estamos o tempo inteiro tiçados a errar. Quando a gente não entende muito essas coisas que, gente, o mundo jaz no maligno. Quando o próprio Jesus falou, olha, no mundo tereis, tem de bom ânimo. Teremos aflições, vai ter o dia mau, vai ter sofrimento. Mas nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem nós somos em Deus. E nós sabemos que a nossa vida, independente das circunstâncias, Deus tem o controle da nossa vida. Amém? É isso que a gente vai amadurecendo a caminhada cristã. Por isso que a caminhada cristã é tão difícil. Porque nós passamos por todas as tribulações que o não crente passa, só que nós temos que ter uma reação a essas circunstâncias diferente do não crente. É dureza, irmão. Não é fácil, não. Mas qual é a notícia boa? No final, tem alegria, tem paz, tem prosperidade, tem plenitude. Amém? Mais alguém? Algum comentário? Vamos aqui já encerrar só na página 5. Vamos até aqui a página 5. O conceito de fé e batismo. Outra verdade, irmão, absoluta, que está muito alinhada de algumas coisas que eu já falei aqui. Sabemos que este mundo não ficará melhor por intermédio de política, por filosofia, por ideologia e etc. Mas sim através da transformação do ser humano de dentro para fora, como diz lá em Romanos 12:2. Irmãos, isso aqui, a gente lê essas revistinhas da EBD, isso aqui está nos dias de hoje. Quantos de nós cremos que o mundo vai ser melhor se o partido tal tomar posse do governo? Quantos de nós acredita que a gente, poxa, a hora que a filosofia, a gente bota a nossa fé em ideologias, como nós falamos, em bandeiras, a gente acha que o mundo vai ser melhor. Ah, o mundo vai ser melhor se a direita crescer, ou se a esquerda crescer, e por aí vai. Quantas vezes nós estamos declarando a solução do mundo em situações mundanas? Os irmãos sabem que eu sou nós somos do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro a segurança pública é gravíssima. Né? Os irmãos veem aí, todo mundo sabe, lá viu Tropa de Elite. Né? E quem viu Tropa de Elite? Não vai subir ninguém. Ó, Tropa de Elite é fichinha. O Rio de Janeiro é muito pior. Né? Alguns irmãos perguntaram, irmão, é isso mesmo? Não. O Tropa de Elite só mostra um pedacinho, talvez mostre 20%. É muito pior. Mas é muito pior o sistema do Rio de Janeiro. Muito pior. Tropa de Elite é só o cheirinho. Deve dizer, pô, não é possível que seja isso. Não, é muito pior. Né? E por que eu lembrei disso? Porque a gente fazia lá uns trabalhos, a gente entrava em comunidades, em favelas, onde tinha muitos traficantes armados, e a gente vivia lá todo domingo, após a escola bíblica dominical, a gente estava dentro das favelas, evangelizando traficantes, as pessoas da comunidade, famílias, orando. Sabe por quê que a gente estava lá, irmãos? E eu liderava esse trabalho. Né? E sabe por que a gente estava lá? Porque eu nunca acreditei que era o governo que tinha que invadir a favela para melhorar a situação. Até porque eu não acredito que o governo tem poder para melhorar nada. Como que você resolve um problema em que 90% a 80% da polícia é corrupta, e que o governador é corrupto, de que o presidente é corrupto, é o tráfico que elege os políticos? Quem é a solução para isso? Quem que tem que invadir a favela? A gente canta aqui que nós sejamos as suas mãos
e os seus pés aqui na terra. A gente canta aquela canção linda aqui. Quem tem que invadir somos nós. É a igreja do Senhor que tem a resposta para o governo. É a igreja do Senhor que tem a resposta para a sociedade. E a gente não acredita mais nisso, essa é a verdade. A gente está com medo de invadir a favela. E a Sussu, que é minha filha mais velha, ela ia comigo. Quantas vezes a Úrsula chegou lá com o folhetinho, virava para o traficante de fuzil AR-15, ela abraçava ele e falava, Jesus te ama, tá? Fuzil AR-15. Tinha 9 anos, sei lá, 10 anos. Até menos. Quantas vezes a Sussu viu a gente entrando na favela com os irmãos e os traficantes vinham, pegavam, me cercavam. Pastor, vamos lá que o dono do tráfico quer falar com você. Falei, pediu com jeitinho? A gente vai. Aí tinha uns 10, 12 ali de fuzil escoltado. Eu falei, nossa, eu nunca me senti tão seguro. Afinal de contas, a gente crê ou não crê que o traficante, o chefe lá do Comando Vermelho pode ser resgatado ou não? Pode ser salvo ou não? Ou a gente entende que aquele bandido da cruz que Jesus disse para ele, você acha que o bandido da cruz era pior do que o Marcola? Você acha que o Marcola, o chefe do PCC, era pior do que o bandido da cruz? Que evangelho a gente acredita? E aquele bandido da cruz falou um monte de coisa para Jesus, né? Ele fez uma longa declaração para Jesus, né? Para ser salvo lá, quando ele estava na cruz. Foi assim? Ele foi falando, falou, pô, eu fiz isso, Senhor aí, o rei dos judeus, ó. Ele falou um monte de coisa, não foi? Qual foi a única frase que ele falou? Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Irmãos, é uma manifestação de fé maravilhosa. Quando chegar no céu, você tem uma das pessoas que eu quero conhecer esse cara. Porque olha o cenário da vida dele. Ele estava sendo crucificado. Ele era a pior escória da sociedade. Porque Jesus foi morto e crucificado com a pior pena da sociedade. Ele via todo mundo zombando de Jesus. Muita gente gritando, se tu és o filho de Deus, desce daí. No meio daquilo tudo, do governo massacrando, do povo xingando, do povo... Aquele homem olhou aquilo tudo, olhou para Jesus e falou, que esse cara... Ele olhou e ele reconhece Jesus nessa frase. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, a coisa mais linda do mundo, diz para ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus não estava preocupado em quantas pessoas ele tinha matado. Jesus não olhou para trás. Jesus não ficou contando. Falou, calma aí, você pode até entrar no meu reino, mas tem um negócio aí para resolver antes. Afinal de contas, então, quando a gente lê esse negócio aqui na revista, irmãos, a gente precisa aplicar isso aqui na nossa vida. O mundo só vai ficar melhor quando a começar em nós. A palavra de Deus diz que o mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É isso que vai tornar o mundo melhor. Quando você for um crente melhor, quando você for um crente, quando nós tivermos intimidade com Cristo, quando a gente for um canal de esperança, aí o mundo vai ser melhor. O empresariado vai ser melhor. Quando os empresários se prostrarem diante de Deus. O médico vai ser melhor. A classe médica vai ser melhor quando tiver cada vez mais homens e mulheres de Deus lá. Porque acontece atrocidades na saúde brasileira. O sistema jurídico, judiciário, legislativo vai ser melhor quando nós invadirmos de maneira, quando a gente expressar o caráter de Cristo e o amor de Deus. São duas coisas que o mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Caráter de Cristo e a manifestação do amor de Deus. Quando a gente começa a melhorar. O nosso prédio vai melhorar, a nossa rua vai melhorar, os nossos vizinhos vão melhorar quando a gente for um crente melhor. Mas a gente não acredita nisso. Isso é a verdade.
Quantas vezes você já tentou ganhar a tua rua para Jesus? Quantas vezes você mora num prédio, você entra no elevador, você não dá um bom dia? Quantas vezes você não convidou o teu vizinho? Eu queria te dizer, ele tá prestes a suicidar o teu vizinho. Ele está prestes a separar. Nós temos algumas dezenas de testemunhos sobre isso. As pessoas estão ali desesperadas. Aquele vizinho que está parando, o carro bonito, a família Doriana, que está saindo sorridente com a esposa, ele está sofrendo. E a gente está cego. Não existe alegria, prosperidade, não existe casamento saudável sem Jesus. Se não tem Jesus, está vazio. A palavra de Deus diz que as pessoas sem Jesus são como folhas, né? Que o vento joga para lá, joga para cá, joga para lá. Então nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus. Tem tantos testemunhos lindos. Às vezes a irmã, poxa, tem testemunho de uma irmã, acho até que foi aqui da igreja que eu vi esse testemunho. De uma irmã que ela não tinha, assim, habilidade em falar, em pregar o evangelho e tudo. Mas ela fazia bolos, né? Ela fazia bolo. Alguns dias na semana ela fazia o bolo, pegava o bolo, partia um bolo caseiro, fazia com muito carinho e presenteava os vizinhos. Falou assim, oi fulana, tudo bem? Eu fiz um bolinho, trouxe aqui para você. E foi fazendo. Ela não pregava o evangelho, ela não saiu dizendo, olha, convidando para ir para a igreja, não. Devagarinho ela ia levava, olha, Deus me mandou trazer um bolinho para você, fiz um bolinho, está aqui, ó, trouxe para você. E aquela irmã foi ganhando dezenas e centenas de pessoas para Jesus. Uma estratégia que o Espírito Santo deu a ela. Porque as pessoas, e ela ia provocando você e falou, nossa, mas a senhora é cristã? Sou. Qual a sua igreja? Tá. Vai. John Maxwell, né, o pastor John Maxwell disse que as pessoas não vão te ouvir falar, elas não vão te ouvir de verdade enquanto elas não tiverem certeza o quanto que você está preocupado e interessado nelas. Enquanto você ama elas de verdade. Lembra lá atrás que eu te falei, lembra lá atrás a frase que eu falei que nós não temos nada de melhor do que as pessoas, a não ser o Espírito Santo, não tem nada de bom em nós? Quando a gente fazia muitos cristãos, muitos de nós achamos melhores do que o não crente. Nesse trabalho, que a gente entrava na favela, eu sempre orientava os irmãos, falei, irmão, não chega para lá assim, olha, você, traficante, assassino, falou, não, para. Para caluniar, para colocá-los à margem da sociedade, para acusar, a sociedade inteira faz isso. E a gente escrevia alguns folhetos específicos para aquilo ali, e muitas vezes eu chegava para aqueles traficantes e falava assim, cara, Deus me mandou vir aqui por sua causa. Deus me tirou de lá de dentro para falar com você. Eu quero te dizer que, rapaz, Ele pode mudar a tua vida como mudou a minha, porque eu era tão ruim quanto você. Sabe por que eu tenho certeza que Ele pode mudar a tua vida? Porque Ele mudou a minha. Eu era muito ruim. Talvez eu fosse pior do que você. Muda quando a gente entende o Espírito Santo, quem nós somos. Quando a gente começa a entender isso, fala assim, eu não sou merecedor de nada. É pela graça. É a graça, não é por boas obras. Eu não sou melhor do que o meu vizinho. Eu não sou melhor do que aquele que adultera, que trai a esposa dele, que bate nos filhos. Eu não sou melhor, eu apenas fui alcançado pela graça de Deus. Apenas isso. Eu sou um eterno agradecido a Deus, e essa gratidão a Deus vai provocando sede na vida das pessoas. Chega de acusar, já tem muita gente para acusar. Já tem muita gente para apontar o dedo. Então, irmãos, é nisso aqui que a gente acredita que, quando a gente fala isso aqui. Cadê? Irmão, onde é que eu estava, irmão? Já perdi. Arrancaram aqui o conceito de fé. Está aqui. Tinha sumido aqui. Caramba.
conceito de fé e batismo. Esse mundo vai ficar melhor quando a gente tomar. É a gente que tem que resolver isso. Só para encerrar no último minuto, numa dessas eu lembrei agora. Numa dessas. Essa acho que a Úrsula estava também, foi um dos últimos. A gente fazendo entramos numa das favelas do Rio de Janeiro e fomos convidando para fazer um culto no final da tarde. Entramos com um caminhãozinho e paramos exatamente, um caminhãozinho bem pequeno. A gente conseguiu chegar exatamente no olho mal, que eu chamava. É exatamente onde ficava o chefe do tráfico. A maior concentração. E a gente em cima do caminhão, fazendo uma pantomima. Como é que é? Pantomima. Pantomima, né? Que é aquela peça teatral que não fala nada, né? Você só... A gente pregando o evangelho ali, eu em cima do caminhão, dando uma palavra muito rápida, porque muita gente... E aquele monte de traficantes, aquele mar de traficantes. E uma cena muito linda, porque a gente em cima do caminhão, assim, aquelas pessoas em cima das lajes, dos barracos, assim, com cadeira de praia, sentado, aquela favela mesmo, aquilo que vocês veem no Rio. E as pessoas ali sedentas de Deus, do povo cheio. E a gente pregando dizendo que Deus não era aquilo, que as drogas iam acabar, que Deus não tinha aquilo para a vida dele. E aquele vem no centro do tráfico de drogas, um monte de drogas e o chefe do tráfico ali. E a gente pregando contra a droga, que não era aquilo que Deus tinha para a vida dele, tudo e tal. E no final nesse momento, um pouco antes da gente ter esse momento, chega um irmão chega para a gente, lá eu era diácono lá, né? Aí o irmão chamou, diácono, a polícia está aí fora para entrar. Eu falei, meu Deus, não. Aí eu saí correndo, fui lá na entrada da favela, aquele monte de carro de polícia, e aí eu fui conversar com o tenente, o chefe da operação que ia fazer. Falei, cara, você não pode entrar aqui, a gente está fazendo um culto, a igreja está aí dentro. Aí ele virou e falou assim, pastor, mas na área de risco, vai fazer culto na área de risco, pastor. Aí eu virei para ele e falei assim, mas é aqui que eu tenho que fazer culto? É aqui que precisa. Aí ele ficou bem satisfeito comigo, né? Falei assim, você fica inventando moda, não sei o que. Aí saíram, foram embora e a gente terminou o culto. Naquele dia, muitas conversões. Naquela noite, assim, muitas conversões. 2 semanas depois, o BOPE matou o chefe do tráfico que estava lá dentro, que estava lá assistindo o culto. E esse chefe do tráfico que foi morto, quando a gente desceu do caminhão, ele vieram aquele monte de soldado do tráfico em volta. E ele só virou para mim e falou assim, pastor, nós temos que fazer esse trabalho na outra favela que ele comandava. Mas eu estava ali pregando contra o negócio dele. Eu estava pregando contra o negócio dele. Sabe, irmãos? A gente crê ou não crê no Evangelho? A gente crê que o Evangelho é poder de Deus transformador ou não crê? E a gente quer terceirizar para o governo. É o governo que vai resolver isso. A gente tem que ter cuidado onde nós temos colocado a nossa fé de verdade. O mundo não vai ficar melhor por intermédio de política, filosofia, ciência. A tua vida não vai ser melhor. A nossa igreja não vai ser melhor. É a começar em nós. Nessa manhã, que a gente saia daqui com essa coisa, a começar na minha vida. Eu preciso ser melhor. O mundo espera com expectativa a minha manifestação, com todas as minhas limitações, com todos os meus erros. A gente não está falando ninguém que aqui tem que ser santo, que a gente nunca mais vai errar. Nós vamos errar sim, a única certeza que nós temos, nós vamos falhar. Mas a gente é insaciável em tentar acertar e entender a voz de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Atrasei 3 minutos. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, muito obrigado por essa lição, pela Tua palavra, Senhor. Deus, queremos colocar diante de Ti, Pai, que a Tua palavra encontre em nossos corações terra fértil, Senhor, terra adubada, que ela germine, ó Deus, nos nossos corações, apesar de nós, Senhor. Ó Deus, nos perdoa pela nossa omissão, pelo nosso medo, pela nossa timidez, muitas vezes. Nos ajuda, Senhor, a entender que é a começar em nós.
Dá-nos cada dia mais um coração igual ao teu. Senhor, dá-nos a tua mente, a mente de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos perdão e te louvamos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã na nossa vida. Usa a vida de cada irmão aqui, Senhor. E eu profetizo uma semana diferente na vida de cada irmão aqui. Eu profetizo que pessoas aqui terão experiências contigo, Senhor. Vão perceber o Senhor perto. Vão perceber a tua graça perto, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, marca a vida dos meus irmãos nesses dias com alguns sinais e maravilhas que vão fortalecer a fé deles, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Uma semana abençoada, irmãos.